separe o CNPJ para que os CPFs fiquem juntos. Então não romantize de, é porque eu tô junto, é porque eu tô casado que tem que dar certo. Olha lá, a Malu e o Bruno, olha lá, a Priscila e o Pedro. Por que com a gente não funciona? Porque pode ser que com vocês não funcione. Você tá com alguém é pra te potencializar. Isso daí eu aprendi com a Viviane Mosé, que é os seus limites te potencializam. Então, quando eu escolho estar com alguém, eu estou me limitando a estar com aquela pessoa. Isso é um limite, só que isso vai me potencializar em vários aspectos. A mágica da vida é você escolher quais são os limites que você vai ter, com quem você vai ter, onde que você vai estar, que limites que você quer e como que eles vão potencializar você ou não. Como que vocês fizeram, né? Se teve algum tipo de estratégia para vocês conseguirem separar o relacionamento? Porque uma vantagem é que vocês construíram um negócio de vocês separado. E isso é muito bom, porque as estruturas eram separadas. Era assim, olha, eu chegava para as pessoas e falava assim, olha, Priscila, aqui na empresa a gente tem algumas regras. São poucas regras, mas boas regras. Que eu tinha lido um livro que chama Regra Simples, que é um livro que tem um semáforo na frente. Isso ficou na minha cabeça. E eu falava para as pessoas o seguinte, olha, aqui na empresa, quanto mais a regra número 1 é que você não pode fazer cagada. Você não pode fazer algo que vai impactar muito negativamente o negócio, que a gente vai ter um grande problema se você fizer um erro. A regra número 2 é, quanto menos você me chamar, mais dinheiro você vai ganhar. Então, regra número 1, não pode fazer cagada. Se você fizer muito cagada, você não vai ganhar mais dinheiro. Vai ter problema. Regra número 2, quanto menos você demandar de mim, quanto menos você me chamar, mais você vai ganhar. Então eu crio um dilema na cabeça. Eu pensei isso mesmo, eu fiz o raciocínio. Vou criar um dilema na cabeça da pessoa. O dilema é o seguinte: putz, tenho que chamar o Pedro. Se eu chamar o Pedro, eu vou ganhar menos. Tá, mas se eu não chamar ele, posso correr o risco de fazer uma cagada, de errar alguma coisa. E aí a pessoa, às vezes me chamava, às vezes aconteciam as cagadas. Era pra ser assim, né? Entre mortos e feridos, faturamos aí seus 8 dígitos. Múltiplos 8 dígitos no método de delegação rudimentar sobre a USIST. Polião tinha uma frase onde ele falava, só me acorde para as más notícias. E aí deu certo, porque algumas pessoas precisam de ter uma liderança mais de perto, todas precisam, hoje em dia a Priscila falaria isso. Todas as pessoas precisam que você crie a liderança delas, etc, etc. Mas algumas pessoas da empresa explodiram muito, porque eu dei essa liberdade para elas fazerem as coisas. Pessoas cresceram muito rápido. Não, mas eu gosto desse método. Foi isso que eu faço no Viver de Renda, né, Edu? Dei responsabilidade, o pessoal foi, cresceu pra caramba e hoje tem várias coisas que funcionam porque eles criaram ideias deles melhores do que as minhas, né? E estão indo. O homem é assim. Cada negócio tem uma fase, né? Você tem uma fase de crescimento. Então, você tem a fase que é eu presa, né? Você faz tudo. Né? E por isso você se sente preso, inclusive, porque você vira refém. Você não tem diferença praticamente entre quem é você, PF e PJ, né? Aí depois você vai pra fase que eu costumo brincar e chamar de Stranger Things. Que você pega um amigo seu, nossa, eu não aguento mais fazer isso, o que eu vou fazer? Chama o seu vizinho, o seu colega lá de faculdade, de não sei o que, de escola. O cara que não tá fazendo nada, você dá um trabalho. Tá infeliz no trabalho, tá complicado. Você fala, você não quer me ajudar? Eu tô precisando de... Aí você passa por alguém na rua e fala assim... Você. Você é bom com números? Muitos critérios. Não, mas o critério é proximidade de relação pessoal, Sim, de relacionamento você não sabe contratar pessoal. ainda, né? Exato. E aí é uma pessoa que você confia e você não tem clareza daquilo que a pessoa vai fazer. A pessoa chega como mais 2 braços. Ela vai fazer tudo que você mandar. Sem técnica, só que funciona. E esse é o perigo. Esse é o perigo. É porque vai se criando um ecossistema que gera resultado, mas que em alguma medida começa a ficar amador demais Isso que eu ia falar. e pesar muito para todos os envolvidos, que podem começar, inclusive, a brigar, ter os seus relacionamentos deteriorados. E algumas pessoas vão se desenvolver mais, como o Pedro falou, esse é um ambiente em que muita gente cresce dependendo do perfil, mas muita gente vai encolher. E essas pessoas não são necessariamente ruins. Elas, às vezes, estão no lugar errado, no ambiente errado para se desenvolver. Então, isso dá certo, esse tipo de delegação dá certo até um determinado ponto, mas depois, quando você quer sair desse... Aí você vai para os 12 apóstolos, né? Outra fase da empresa, que você vira de 6, viram 12, e aí você já tem os líderes que não são só... O líder não é só você já tem os líderes que têm outros liderados, e aí depois, para você crescer mais, ter 30, 40, 50 pessoas, aí é preciso que haja realmente um sistema, mais processos. Não tô falando aqui, porque tem muita gente que torce o
nariz quando a gente fala de processo. Parece um enrijecimento demais das regras, mas não é sobre isso. É sobre você entender como é que o trabalho funciona da maneira mais eficiente possível. Porque processo nada mais é do que você faz as mesmas coisas do mesmo jeito, Porque e aí dá certo, você e percebe que essa é a automatiza. melhor maneira de fazer a coisa. É criar o hábito na empresa, Exato, entre aspas, digamos porque assim. tem várias formas. Você tá aqui no ponto A, para você chegar no ponto B, você pode fazer assim, ou você pode traçar uma linha reta. O que é mais fácil? Traçar uma linha reta. Então, olha, gente, descobrimos que essa é a melhor maneira de fazer isso. Pronto, você tem um processo. E aí, a liderança no 1 a 1, a liderança mais próxima, a supervisão, ela é fundamental quando você começa a ter uma empresa maior. Isso que você falou, Priscila, sobre essa questão de contratar familiares primeiro, a gente passou por isso. Passamos. Nossa primeira contratação foi a madrasta da Malu. E depois eu fui ler a respeito, porque no Brasil é muito comum, mas não é tão comum assim em países onde o custo de contratação é mais baixo. Em países onde o custo é muito alto, geralmente se contrata família primeiro. Mas por isso que o pessoal começa a contratar familiar, começa a contratar amigo, por conta dessa questão de confiança. Mas se você precisa de um cara para as finanças da sua empresa, a chance de que o cara mais qualificado seja quem você já conhece, está desempregado, Está desempregado. será que é realmente grande comparado ao universo de pessoas para adotar aquela função? Então, de fato, você ganha em confiança, mas fica com uma empresa mais amadora. Eu fiz um curso uma vez com o Marcelo Germano e ele fala muito sobre a cascata de chocolate do casamento, sabe? O chocolate que você pega embaixo é exatamente o chocolate que vem de cima. Cultura numa empresa também tem muito a ver com isso. Se você percebe que existe um ambiente onde há muita reatividade, as pessoas não aceitam feedback, você pode ter certeza que o grande líder da empresa, ele é assim. Então, a sua empresa é reflexo de quem você é. Eu vivo falando isso. Se a sua empresa, ela tem... Você é o tipo do cara que vive reclamando. Ai, é super difícil achar funcionários bons. Meus funcionários isso, meus funcionários aquilo. Eu falo, então, melhore. É verdade. Porque o problema da sua empresa normalmente começa por sendo você mesmo. Em casa, porque a empresa, dá pra ver que tá bem organizado, né? Foi um desafio, mas vocês estão com 150 pessoas hoje, é um grupo, tem diferentes BUs. O Pedro se tirou do organograma porque ele entendeu que você é a BU Sobral. Eu sou E a Sobral. Priscila administra. Mas como é que fica em casa a parte das finanças de vocês? Vocês juntaram tudo? Ou vocês preferem ter uma certa separação? A gente juntou A tudo. gente não tem nada separado. É, a gente Tudo não tem nada junto. É separado. tudo junto. Tudo junto. Nenhuma tudo separação. A gente tem conta separada, assim, de... O povo sempre pergunta isso. A gente também tem Não. conta separada. A gente tem conta conjunta Mas a Mas conta- e isso que eu conta ia perguntar, separada. era uma afirmação ou uma interrogação? que você Não, fez não, é pra uma gente? afirmação, mas eu fiquei pensando o porquê, mas eu acho que é pela praticidade do dia a dia, de ter... Ah, tá. Numa- E a gente tem acesso a tudo Eu um acho do que outro. é- Então, se ele precisa entrar na minha conta que é individual, ele entra. Se eu precisar entrar na conta dele, eu entro. Então, assim, não tem muito. E tem também uma questão até, às vezes, de segurança jurídica. Eu achei curioso o seguinte, nós temos tudo junto, porque quando a gente começou, a gente não tinha nada. Quando eu conheci Aí é a mais Malu... fácil de juntar as Exatamente. coisas, né? Eu só tinha uma bicicleta, que era uma bosta a bicicleta, diga-se de passagem. Era, tinha um pedal Tava quebrado. sem freio, toda cagada, mas ficou comigo um tempão. Era esse o meu patrimônio naquela época. Mas como a gente construiu tudo junto, naturalmente ficou tudo Tudo junto. A gente junto, nunca é. pensou se vai ser separado ou vai ser junto. Uhum. Só aconteceu e é assim até hoje e pra gente tá ótimo. Agora, quando a gente conhece amigos que já tinham patrimônio e aí conhece outra pessoa que também tinha patrimônio, geralmente o pessoal costuma manter separado. Eu não tive dinheiro muito tempo da vida. Então eu via dinheiro como um bem muito valioso. Tipo assim, Aham. meu Deus, isso daqui é... Eu tenho que buscar isso. My precious, eu tenho que achar o dinheiro, eu tenho que conseguir dinheiro. E aí quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, que tipo... E aí eu nem tinha empresa ainda, quer dizer, eu tinha empresa, mas era eu preso, eu fazia tudo sozinho. Eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu conseguia gastar. Aí eu percebi assim, tá, beleza, consegui, mas... Não muda tanta coisa, assim, não mudou tanta coisa na minha vida. O que mudava, sei lá, é que eu podia pedir iFood todo dia, mas eu morava ganhava 100 mil reais por mês, tava morando num kitnetzinho ainda, pagando, desculpa, 700 reais de aluguel. Então eu fui aprendendo a ter dinheiro quando a gente tava no nosso relacionamento um com o outro. É, que a Priscila te ensinou a gastar É também. isso daí. né? Mas é que dinheiro pra algumas coisas é só pra... Ele pode ser o My Precious, ele resolve muita coisa na vida, porque eu vi muita coisa na vida da minha família não ser resolvida porque eles não tinham dinheiro. Uhum. Exato. Mas muitas vezes dinheiro é só papel. Pra algumas coisas, assim, dinheiro é só papel. Depois que você tem muito. Depois que você tem muito. Mas mesmo assim, sei lá, você tem um familiar doente, às vezes você vai ter que gastar aquele dinheiro pra resolver aquele problema dele. Nesse caso, você pode até ficar com dó, porque você vai perder aquele dinheiro que você tem, mas nesse caso é pra Não, isso você nem é pra, pensa nisso, é, né? é pra isso que serve o dinheiro, entendeu? Uhum. No final das contas. É pra você tomar conta de você, tomar conta das pessoas que estão na sua volta. E eu sempre tive uma consciência de que
eu queria ser rico, mas eu falava assim, cara, se eu gastar muito dinheiro, se eu ganho 50 mil e eu gasto 50 mil, eu não sou rico. E aí eu não sei se eu ouvi essa frase, se eu li, eu não sei de onde veio, mas aí foi lá que eu descobri que o inimigo da riqueza é o estilo de vida. Então, se o meu estilo de vida cresce o dobro do que a minha riqueza cresce, do que eu tô ganhando, eu vou estar sempre pobre. E eu fiz o contrário, eu segurei meu estilo de vida há muito tempo. Eu fiquei ganhando muito dinheiro, muito tempo, com um estilo de vida muito baixo. Você já era um cara, então, que tinha uma cabeça de poupador. Porque a maior parte das pessoas é automático. Se você ganha mais, você gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Até a hora que você começa a ganhar menos, então gasta muito alto. E pra subir o padrão de vida, é mole. Agora, fácil, pra descer Pra depois, difícil. é muito mais complicado. E aí o que aconteceu? A gente se juntou e hoje a gente, claro, o estilo de vida ele vai aumentando. Ninguém tá falando aqui, não, você precisa manter o seu estilo, tem que ficar morando no kitnet pra sempre. Não, ele aumenta, só que o aumento do estilo de vida ele tem que ser desproporcional ao tamanho da riqueza que você tá gerando, entendeu? Porque aí você cria aquele pezinho de meia, né? O clássico plano de longo prazo que você vai juntar ali investir por 10, 15, 20 anos e lá na frente isso vai render a sua aposentadoria, se é que a gente vai parar de trabalhar. Eu não me considero uma pessoa tão poupadora assim, sabe? Eu não me considero uma pessoa que, como o filho pródigo, vai de forma totalmente descabeçada. Exato, né? Eu acho que tem uma razoabilidade, mas o meu foco tá sempre em ganhar mais dinheiro. Não no lado ambicioso de que dinheiro é tudo, mas no sentido de que eu sou dona do meu dinheiro não é meu dono. E de que eu acho que a gente tem que ordenar muito os nossos afetos. Então, o dinheiro, ele tá num lugar e todo o resto do mundo tem um lugar. As relações com as pessoas têm outro lugar. Deus, pra mim, tem um outro lugar. E o dinheiro faz parte desse ecossistema chamado vida. Pra mim, o que mais me chamou a atenção no Pedro foi essa coisa da relação com o dinheiro. No caso dele, estava ordenada e não desordenada. E que não apenas ele seria um poupador, mas principalmente ele era um cara ambicioso no sentido positivo e não pejorativo, de querer uma vida melhor, de não ser encostado, de gostar de trabalhar, de querer buscar algo melhor, né? E isso tem muito mais a ver comigo, assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de trabalhar porque eu gosto do jogo, eu gosto da conquista, eu gosto de crescer, eu gosto de sentir que eu não tô parada, que eu tô me desenvolvendo, eu gosto do desafio. Isso pra mim é o que conta mais. Um dos primeiros livros de finanças que eu li era o Pai Rico, Pai Pobre. E lá ele falou um negócio que mudou a minha vida. Né? Ele falou, olha, o pobre e a classe média, eles permanecem pobres e como classe média porque o dinheiro que eles ganham com o trabalho, eles não compram ativos. Coisas que colocaram mais dinheiro no bolso dele, eles compram passivos. Coisas que continuarão tirando dinheiro do bolso dele e até em maior quantidade. O cara dá duro pra caramba pra comprar um carro de 100 mil reais, em vez de comprar um carro de 60. O carro de 100 mil reais tem IPVA mais alto, um seguro mais alto, a manutenção é mais alta. Vai ter que trabalhar mais duro ainda pra pagar despesas maiores. Eu falei, eu quero sair desse ciclo. Eu quero comprar ativos. E os meus ativos no futuro vão comprar os passivos. Então, toda vez que a gente olha o nosso custo de vida, eu fico fazendo a conta de quanto eu tenho que ter investido para bancar o custo de vida. Mas, pessoal, e pensando em casais que estão iniciando essa trajetória conjunta de empreender juntos, ou que estão iniciando um matrimônio há pouco tempo, mas não trabalham, que dicas vocês teriam para essas pessoas? Que vocês viram que, nossa, isso aqui a gente fez, deu tão certo que a gente tem que falar para os outros casais seguirem algo parecido. Vocês têm algo em mente? Eu acho que o primeiro ponto é ter essa maturidade de não confundir a jornada do casal com a jornada empreendedora, né? Então, a gente acabou juntando os nossos negócios porque a gente viu antes que dava match, que de fato era melhor estarmos juntos nos negócios do que separado. Eu acho que coisas importantes que a gente falou aqui, que são que a gente tem as nossas rotinas. Então, assim, a gente tem rotinas que a gente tá junto como casal, só que a gente não entra numa ilusão que você, as pessoas que são iludidas, que não vamos falar sobre trabalho. Então, assim, o trabalho tá presente na nossa vida, mas a gente tem as rotinas de nós estarmos juntos como casal. Que não dá pra ficar romantizando toda a parada. Amar não é fácil. A gente falou de Santa Teresa do que é justo, que muito custa aquilo que muito vale, conviver, né? Não é fácil. E trabalhar junto também não é fácil. Mas cumpre ter a cada um, né? Filtrar e ter esse discernimento no dia a dia de até que ponto que vale insistir. Porque na dúvida,
separe o CNPJ para que os CPFs fiquem juntos. Uhum. Então não romantize de é porque eu tô junto, é porque eu tô casado que tem que dar certo. Olha lá, a Malu e o Bruno, olha lá, a Priscila e o Pedro. Por que com a gente não funciona? Porque pode ser que com vocês não funcionem, assim como eventualmente pode ter uma coisa no relacionamento de quem tá assistindo agora que não funciona pra mim e pro Pedro, que não Sim. funciona pra Malu e pro Bruno. E tá absolutamente tudo bem. Parar de romantizar de que vai ser fácil, de que tem que funcionar. Não vai ser fácil e não funciona pra todo mundo. Então ter essa razoabilidade pra discernir, cara, talvez isso pra mim não funcione. Então é melhor a gente separar isso daqui pra que a gente continue junto, né? Faz todo sentido, porque o pessoal em finanças, por exemplo, quer saber como é que um casal tem que se organizar, tem que ser tudo junto, tem que ser separado, ou proporcional para pagar as despesas e aí quer investe. colocar uma máxima, né? Eles querem uma fórmula que seja totalmente igual para todo mundo, e não vai dar certo assim. Cada casal é um casal, então o planejamento vai acabar sendo algo, né, vamos colocar assim, individual, porque vai mudar. Não tem como achar que porque um casal faz de